Tem informação internacional importante, hein? Os Estados Unidos emitiram um comunicado confirmando que aeronaves realizaram bombardeios no Iraque e também na Síria, agora há pouco, em resposta a um ataque de drones que acabou matando 3 norte-americanos na Jordânia e que foi atribuído a um grupo de milícias apoiado pelo Irã. Os bombardeios de hoje atingiram mais de 85 alvos ligados ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ainda segundo essa nota oficial dos Estados Unidos, as instalações que foram atingidas incluíam operações de comando e controle, centros de inteligência, foguetes e mísseis de grupos de milícias apoiados pelos iranianos. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, inclusive, você chegou a compartilhar com a gente a informação que havia uma grande pressão aí nos Estados Unidos, sobretudo em cima do presidente Joe Biden, para que ele desse uma resposta rápida após a morte daqueles oficiais, né? Pois é, isso é que acontece quando um país leva a sério a vida dos seus nacionais que estavam na Jordânia, foram atacados. Esses ataques foram reportados ali como de autoria dessa organização iraquiana, que tem laços na Síria, enfim. E aí começou uma pressão grande para que houvesse uma resposta. E essa resposta depende do presidente da República, de Joe Biden, que foi, enfim, não foi imediato no seu posicionamento, mas por fim se manifestou no sentido de que era inaceitável que esse ataque tenha ocorrido para vitimar norte-americanos. E o que a gente está vendo agora é uma resposta que só é possível porque os Estados Unidos investe a sério nas suas forças armadas há muitos e muitos e muitos anos, investe a sério no seu sistema de inteligência, tem informação de dentro do campo aonde essas coisas acontecem, onde esses ataques são construídos, é toda uma rede de inteligência com informantes, com equipamentos, com uma série de instrumentos que estão disponíveis para que o país tenha sempre a informação mais precisa e que, com isso, possa atuar em casos de necessidade. Esse era um caso de necessidade porque americanos foram mortos e isto é inaceitável por definição. Olha só quanta diferença a gente vê em relação a países como o nosso querido Brasil, aonde muitas vezes brasileiros são mortos em ataques terroristas que acontecem a partir da invasão de terroristas em solo, como por exemplo de Israel. E aí, apesar da morte de brasileiros, apesar do absurdo, da gravidade do ataque que aconteceu, o Brasil se especializa em ficar do lado errado em qualquer conflito. E aí, de novo, a gente falou ontem aqui dessa falta de investimento nas Forças Armadas e como isso inviabiliza o Brasil em ser efetivamente uma liderança regional, quanto mais uma liderança mundial. Está aí a diferença entre um comportamento e outro, Caniato. Mota, a resposta norte-americana, 6 dias após aquele ataque por drone que acabou vitimando 3 soldados, 3 oficiais norte-americanos. Quais podem ser as consequências desses bombardeios que atingiram 85 alvos do Irã, hein, Mota? Os Estados Unidos estão colhendo o que eles mesmos plantaram. O democrata Joe Biden está colhendo o que o democrata Obama plantou. Porque em 2015, se eu não me engano, o Obama fez um acordo com o Irã de levantar as sanções impostas ao Irã e aí, em troca, Teherã se comprometeu a parar com o programa de desenvolvimento da bomba atômica e jurou que só ia usar a energia nuclear para fins pacíficos. Uma coisa parecida com o que os Estados Unidos fez com a Venezuela, quando retirou aquelas sanções que tinham sido impostas em relação ao petróleo da Venezuela, né? Agora estão ameaçando voltar. O Irã é uma máquina do mal. O Irã é patrocinador de atividades terroristas no mundo inteiro. Todo mundo sabe disso. O Irã é literalmente e figurativamente uma bomba esperando para explodir. Quando os Estados Unidos demonstrou fraqueza,
o Irã fez o que qualquer potência do mal faria, ocupou o espaço. E agora os Estados Unidos vão ter muito trabalho para lidar com isso. Zé Maria, antes de passar a bola para você, a imprensa europeia já repercute informações da imprensa estatal iraniana que indica que pelo menos 10 pessoas teriam morrido nesses bombardeios, especialmente nos arredores das cidades sírias de Deir ez-Zor e também Mayadin, no leste do país, bem próximo à fronteira com o Iraque. Sua análise, Zé Maria. As informações norte-americanas é de que houve uma demora ali exatamente para localizar e fazer um ataque mais preciso contra inimigos. Mas quem visita os Estados Unidos sabe que a cultura norte-americana é de guerra. Vai em Washington, tem um monumento de guerra na cidade inteira, ou seja, há um culto de que os Estados Unidos devem preservar exatamente a sua defesa. E os Estados Unidos fazem muito isso, guerra fora do território norte-americano, né? Já vem fazendo. A gente viu, e talvez tenha sido a primeira guerra online do Brasil, né? Do Brasil, do mundo, o ataque, a ocupação norte-americana no Iraque, derrubando o Saddam Hussein. Hoje, depois de todo o esforço, de todo o gasto, de todo o esforço bélico de retirada do Saddam e tal, a gente vê que o Iraque está de novo na mesma linha do Irã. E isso são realmente países do eixo do mal. Eles não podem progredir. E os Estados Unidos continuam nessas guerras fora dos Estados Unidos e funcionando ali como polícia do mundo, né? Eu não sei até quando isso vai acontecer, mas era previsível, isso iria acontecer, e como disse o Beraldo, é importante para um país que o seu adversário saiba que qualquer ataque a um dos seus sofrerá imediatamente uma resposta muito maior intensidade. O que eu acho que esse tipo de processo ele pode evoluir de uma forma muito maldosa é de que hoje já existem confirmações de que artefatos nucleares estão mais desenvolvidos, menores, né? E que podem chegar a países como os Estados Unidos, que se consideram distantes da guerra. Fazem guerra, mas fazem fora. É por isso que entrar nos Estados Unidos é complicado, entrar num prédio público norte-americano é um exercício de paciência e tudo muito checado e tal, porque o país está sempre em guerra. Portanto, não é novidade e eles estão com a razão. É preciso que todos saibam que qualquer ofensa ao país ou a um cidadão norte-americano recebe de volta uma resposta muito maior e mais firme. Agora você, Beraldo, uma resposta dessa dos Estados Unidos acaba como tendo uma consequência, uma escalada, um arrefecimento dos ânimos? Olha, Daniel, a situação é muito difícil hoje do ponto de vista mundial, na linha do que o Zé falou, porque essa questão tecnológica revolucionou a arte da guerra. Imagina que esse ataque feito contra americanos foi feito por drones, quer dizer, uma força, uma milícia conseguiu organizar um ataque a partir de drones em cima de americanos, foi um ataque de precisão que vitimou esses americanos. Isso foi feito por uma milícia. Como é que você controla drones? Será que os Estados Unidos hoje têm uma tecnologia já avançada para impedir que drones venham de outros países e não cruzem as suas fronteiras, que também são milhares de quilômetros de fronteiras? É tudo muito desafiador. E essa resposta, ela é necessária para que os Estados Unidos não perca a sua posição de força militar mais respeitada do mundo, porque até isso está sob ameaça. Se a gente pensar na quantidade de pessoas e dinheiro que a China possui, a China que vai se despindo ali das suas amarras e vai cada vez mais se tornando um player principal no mundo, os Estados Unidos não está numa situação confortável. O exército russo, que neste ataque à Ucrânia demonstrou, sim, fraqueza, mas está ali, né, sem recuar já há quase 2 anos, e isso tudo vai dando musculatura para um exército que está em guerra em tanto tempo. Isso também serve de treinamento, de fortalecimento, para conhecer as novas tecnologias de guerra
e aprender a como lidar com elas. Então, o desafio mundial, do equilíbrio mundial, ele está crescendo. E os Estados Unidos têm que se posicionar como está posicionando. Novos ataques acontecerão? Eu não tenho dúvida, porque você tem esses grupos que estão ali permanentemente tramando. Vamos ver como é que tem um desfecho disso, mas acho que a gente vai passar por um tempo aí bastante sombrio antes de encontrarmos um novo equilíbrio mundial. Sempre de olho nessa situação difícil também no Oriente Médio, essa relação com os Estados Unidos. Só para fechar, Mota, esse ponto trazido e destacado pelo Cristiano Beraldo, porque a tecnologia está democratizando uma porção de coisas, né? Para o bem e para o mal, né? Quando a tecnologia também está na mão de terroristas e milícias, isso acaba sendo um desafio e tanto para as potências mundiais, né? Muito, muito. O avanço da tecnologia em certos aspectos está muito além da capacidade de compreensão dos homens que dirigem as democracias ocidentais. A maioria deles não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tem um livro muito bom que chama Sandworm, fala sobre guerra cibernética e cita diversos casos de ataques feitos por grupos de guerra, de hackers, né, militares, da China, da Coreia do Norte, em alvos na Ucrânia, nos Estados Unidos. Hoje, você, sem disparar um míssil, você pode parar o sistema de distribuição de energia de um país, porque tudo isso hoje é digital e está tudo conectado. Então, se você tiver uma combinação de tecnologia com engenharia social, né, tem o caso famoso do Irã, as centrífugas do Irã. Isso aconteceu por volta do ano 2000, elas foram destruídas por um vírus criado nos Estados Unidos. As centrífugas não estavam ligadas na internet. Sabe como é que elas foram contaminadas? Um agente deixou cair no estacionamento de um instituto de pesquisa CDs de música que se usava na época. Aí os cientistas olharam CDs com sucesso, levaram e colocaram nos seus computadores. Ali naqueles CDs tinha um vírus que infectou os computadores. Quando os cientistas pegaram o pendrive que eles espetavam na centrífuga, o vírus foi junto, destruiu o programa nuclear do Irã daquele ano. Então, essa fronteira é muito mais avançada do que a gente imagina. Um cavalo de Troia, hein? No CD de sucesso, é isso aí.